Êxodo, capítulo de número 16, o verso de número 35. Êxodo, capítulo 16 e o verso de número 35. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta tarde. Diz assim a palavra do Senhor. Aumenta aí o volume, compartilha, para que mais alguém seja abençoado. Êxodo 16 e 35. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. Glória a Deus. Palavra poderosa. Desde ontem eu estava meditando nesse texto e Deus trouxe muito forte esse texto ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Você sabe que aqui esse texto fala sobre os israelitas, não é? Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E o texto vai dizer que, com mão forte, Deus levanta Moisés para tirar o povo que há muito tempo eram escravos dos egípcios, né? Moisés se afasta do Egito por um tempo, depois o Senhor lhe fala com ele no deserto e Moisés volta, fala a Faraó, Faraó resiste liberar o povo, o Senhor então manda 10 pragas para que Faraó amoleça o seu coração, só então o povo é liberado e de forma milagrosa e grandiosa o Senhor abre o Mar Vermelho e faz o povo passar a pé enxuto. Então, começa a peregrinação do povo pelo deserto em direção a Canaã, a terra que o Senhor prometeu que lhes daria, uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra onde o Senhor daria residência fixa ao seu povo. Só que quando eles saem, não é? Quando eles saem do Egito, quando eles atravessam o Mar Vermelho, os primeiros obstáculos começam a surgir. Por quê? Porque o fato de Deus ter nos feito uma promessa não significa que, junto com essa promessa, não virá os obstáculos, não virá as dificuldades. O Deus que fez a promessa, ele é poderoso para a cumprir. Só que, né, claro, se levantarão obstáculos no caminho, surgirão dificuldades. O caminho até o cumprimento da promessa é um caminho espinhoso, é um caminho estreito, é difícil. Mas, se nós confiarmos no Deus que fez a promessa, nós podemos ter a certeza de que alcançaremos o seu cumprimento. Existem promessas que Deus nos faz que são incondicionais, mas existem promessas que são condicionais, ou seja, são promessas que as promessas incondicionais em nada dependem de nós, apenas de Deus. E por mais que nós sejamos infiéis, Deus, para glorificar o seu nome, decide cumprir a promessa. Só que já existem promessas, que são condicionais, que existe a minha participação e a participação de Deus para que a promessa se cumpra. Não que Deus dependa de mim, de você, para cumprir a promessa, não. Mas que Deus coloca para nós algumas responsabilidades, Deus coloca para nós alguns testes para saber, para que nós mesmos saibamos aonde está o nosso coração e para que nós possamos estar mesmo preparados para alcançar o cumprimento da promessa de Deus. Porque o fato de Deus nos fazer uma promessa não significa que estejamos prontos para o seu cumprimento. E é por isso que Deus exige algumas coisas para que nós passemos a ficar habilitados a receber o cumprimento da promessa. Não sei se você me entende. Eu espero que sim. Então, surgiram os primeiros obstáculos até que o povo entrasse na terra prometida.
E qual foi os primeiros obstáculos? Primeiro, o povo não tinha água, né? Depois que o povo passou o Mar Vermelho, o povo agora começou a sentir sede. E aí o povo começou a clamar não, começaram a reclamar, pedindo por água. Eles caminharam 3 dias no deserto, não acharam água, até que o Senhor vai transformar as águas amargas de Mara e vai transformar em água doce para que o povo pudesse matar a sua sede. E mais uma vez, mais um desafio, é que o povo não tinha o que comer. E aí o povo começa a questionar a Moisés, o povo começa a reclamar e dizer para ele: olha, Moisés, o que a gente vai comer? Você nos tirou do Egito para que a gente morra de fome aqui no deserto? Porque era melhor a gente estar no Egito ou morrer no Egito, pelo menos lá nós tínhamos comida à vontade, comida de sobra. Observa aqui, tem algumas lições muito importantes nesse texto, e a primeira delas é como nós somos ou tentados ou nós somos, eu não encontro agora a palavra, mas tendenciosos é a palavra. Nós somos tendenciosos a esquecer rapidamente do que Deus nos fala. Nós conseguimos com muita rapidez lembrar de coisas ruins, lembrar de coisas que não deram certo, lembrar de situações amargas, mas nós esquecemos rapidamente do que Deus nos falou. E por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus havia dito que conduziria o povo até a terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra que o Senhor lhes daria por possessão, uma terra que o Senhor daria aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e era este povo, será que o Deus que fez essa promessa mataria o povo no Egito, especialmente de fome? É claro que não. Claro que não. Só que o povo esqueceu-se muito rápido do que Deus falou e começou logo a reclamar. É também uma tendência do ser humano começar a reclamar de tudo. A gente reclama quando... tem muita gente que reclama quando a porta fecha, tem gente que reclama quando a porta está aberta. Muitos reclamando porque estão desempregados, uma linguagem mais clara. Muitos reclamando porque estão trabalhando, reclamando do emprego, reclamando do patrão, reclamando disso, reclamando do horário, reclamando daquilo. Uns reclamam porque tem muito, outros reclamam porque não tem nada. E uns reclamam porque nasceu naquela família, outros reclamando porque estão sozinhos. O ser humano está sempre reclamando. O ser humano encontra sempre uma oportunidade para reclamar. E eles disseram: olha, Moisés, você nos tirou do Egito para morrer de fome aqui no deserto, a gente preferia estar no Egito. E Deus fala ao meu coração tão forte, né? Deus fala porque muitas vezes Jesus fez uma obra tão grande na nossa vida de restauração, de regeneração, de transformação. Com mão forte o Senhor também nos tirou do Egito deste mundo. Com mão forte também o Senhor nos resgatou. Muitos estavam na sarjeta, muitos estavam no charco de lodo, muitos estavam desacreditados da família, da sociedade. Mas quando aceita Jesus, na primeira prova que ele enfrenta, ou nas provas que surgem na vida dele, ele começa a reclamar e até começa a comparar a sua vida com Deus, peregrinando no deserto, com a sua vida lá no Egito. Muitos até dizem: quando eu estava no mundo não era assim. Quando eu estava no mundo as coisas eram mais fáceis. Quando eu estava no Egito era assim. Quando eu estava no Egito acontecia assim. Saiba que quando você está fazendo isso, você está acendendo a ira de Deus. Porque como cristãos, a gente jamais pode comparar a nossa vida na presença de Deus com o Egito. Por mais difícil que seja a situação que você esteja atravessando, nada será pior do que estar no Egito, do que estar no lamaçal do pecado, do que estar no charco de lodo, do que estar na sarjeta, do que ser escravo de Satanás. Ah, irmã, mas eu estou no deserto. Está no deserto, mas o Senhor está com você no deserto.
Está no deserto, mas de dia o Senhor manda a coluna de nuvem, como fazia com o povo, para você não sentir o sol causticar tanto a sua cabeça, a sua vida. Está no deserto, mas de noite o Senhor manda a coluna de fogo, para que o frio não possa matar você. Você está no deserto, mas está sob os cuidados de Deus. Está no deserto, mas está sob a direção do Senhor. Você está no deserto, mas o olhar de Deus está sobre você. Está no deserto, mas está debaixo da promessa. Está no deserto, mas está debaixo da mão do Senhor. Não diga mais que era melhor quando você estava no Egito. Peça perdão a Deus. Quando Moisés escuta isso, Moisés leva essas reclamações para Deus e o Senhor diz: olha, diga a esse povo que as reclamações dele, Moisés, não é contra vocês, não, é contra mim. A reclamação desse povo não é contra você, não é contra Arão. A reclamação desse povo é contra mim. Quando a gente abre a boca para reclamar das circunstâncias, quando a gente abre a boca para reclamar do momento que estamos vivendo, quando a gente abre a boca para reclamar do deserto, da escassez, da dificuldade, a gente está reclamando contra o Deus que nos tirou do Egito. Ao invés de reclamar, meu irmão, clame. Deus falava ao meu coração nessa madrugada, enquanto eu meditava na palavra. O Senhor falava comigo também, não era só com você não, o Senhor falava comigo. Ao invés de abrir a boca para reclamar, Jaqueline, clame. Clame, porque a sua reclamação acende a minha ira. Porque a sua reclamação me entristece. Porque a sua reclamação me faz ver a sua pequena fé. E como você se esquece do que eu te falei, do que eu te prometi. Oh, aleluia! Deus está falando com você, meu irmão, que já disse assim: quando eu estava no mundo era melhor. Quando eu estava no Egito as coisas eram diferentes. O sangue de Jesus tem poder, era diferente mesmo. Porque você estava mergulhado no pecado, era escravo de Satanás. Hoje o Senhor te trouxe para a sua maravilhosa luz. Você pode estar no deserto, mas você está sendo iluminado pela luz de Jesus. Você está no deserto, mas não é mais escravo. Está no deserto, mas não está mais sob a servidão de Faraó. Está no deserto, mas não está mais servindo aos deuses do Egito. Então não reclame, a situação está difícil. Dobre o joelho e clame. Dobre o joelho e peça graça a Deus, peça misericórdia a Deus, peça reforço do céu. Não reclame. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor disse: olha, diga a esse povo que as reclamações deles são contra mim, está subindo até mim, e eu não estou me agradando. Aleluia. E o Senhor disse: é comida que eles querem? Pois tudo bem, eu vou mandar comida. Diga a esse povo que pela tarde eu farei vir codornizes ou codornas, para que sirva de carne para eles. E pela manhã eles vão comer pão. Eu vou mandar um maná do céu e eles vão comer todo dia de manhã. Só que tem uma coisa: eles não poderão guardar para o dia seguinte. Cada um pegue a porção que vão comer no mesmo dia. O suficiente para comer no mesmo dia. Aleluia. Cada um pegue a quantidade conforme o número de pessoas que tiver na sua casa. Ninguém guarde para o dia seguinte. E aí Moisés passa as orientações para o povo. E a Bíblia diz que quando chega a tarde, centenas de codornizes estavam espalhadas pelo acampamento, que parecia um grande exército. Centenas de aves de codorna. E quando o povo amanhece, o Senhor faz cair um orvalho, e quando esse orvalho seca sobre a areia do deserto, ele ficava parecendo umas escamas, sabe? Parecendo fatias, pedacinhos de pães fatiados. E logo cedo o povo não entendeu o que era isso e perguntaram: o que é isso no acampamento? Estava cheio disso no chão. Moisés disse: é o pão que vocês estavam reclamando, estavam pedindo.
E o povo sai para apanhar. E o Senhor diz assim: ninguém guarde para o dia seguinte. Apenas no sexto dia peguem a porção dobrada para que no sábado ninguém faça nada. Mas de segunda, do domingo até a quinta-feira, só pegue a porção diária. Ô irmã Jaqueline, por que Deus não deixou o povo já armazenar para a semana toda? Essa é a pergunta. Porque desde o princípio, o Senhor queria exercitar no coração do seu povo a fé e a confiança que esse povo deveria ter. Não era para guardar para o dia seguinte. E quem obedecesse estava provando que confiava em Deus. Quem obedecesse estava provando que tinha fé no Deus que lhes tirou do Egito. No Deus que lhes arrancou com mão forte das mãos de Faraó. E é por isso que não era para guardar para o dia seguinte. E quantas vezes eu vou aplicar essa palavra no seu coração? Porque, é claro, como eu disse, nós somos tendenciosos a acreditar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pode apalpar, naquilo que a gente pode pegar. E você já aprendeu que o cristão não vive por vista. O cristão precisa viver pela fé. Não é pelo que está diante dos seus olhos, é pelo que diz a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! E é claro, como ser humano é tendencioso a só acreditar no que ele pode pegar, no que ele pode apalpar, alguns deles desobedeceram e guardaram a comida para o dia seguinte. Guardaram o maná para o dia seguinte. Quando foi no dia seguinte, o maná estava podre, estava cheio de bichos e não puderam comer. Por quê? Porque a ordem do Senhor era guardar apenas para aquele dia. No outro dia, eles teriam que voltar ao acampamento para recolher o maná, conforme o número de pessoas. Só que ainda tinham os desobedientes que decidiram guardar, e a ira do Senhor se acendeu, Moisés ficou irado, e o maná apodreceu. O que a gente aprende com isso, irmã Jaqueline? Deus estava exercitando a fé no coração dos israelitas, a confiança no Deus que tirou eles do Egito. Deus não queria que eles vivessem por vista, o Senhor queria que eles vivessem por fé. O Senhor queria que eles acreditassem no Deus que lhes fez a promessa. O Senhor queria que eles acreditassem que o Deus que tirou eles do Egito iria cuidar deles até que eles chegassem na terra prometida e daí por diante. Só que muitas vezes nós agimos como os israelitas. Muitas vezes nós agimos sem fé. E Deus diz assim: não é para guardar para amanhã e a gente guarda. Como assim, irmã Jaqueline? Não é para reter a parte do Senhor e a gente guarda pensando que Deus não mandará provisão para amanhã. A gente retém o que é de Deus e a gente guarda porque não confia no Deus que nos chamou e que nos resgatou com mão forte. Muitas vezes o Senhor diz assim: olha, não se preocupe porque eu vou cuidar do amanhã. E você fica preocupado com o amanhã. Você fica sem dormir por causa do amanhã. Você fica ansioso por causa do amanhã. E o Senhor dizendo, Jesus ensinou o mesmo princípio, é o que Jesus ensina aos seus discípulos: não andeis ansiosos e cuidadosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de calçar, pois o vosso Pai que está no céu sabe cuidar de vocês. Ele cuida dos lírios do campo, das aves do céu que não tecem, não fiam. Nem Salomão se vestiu como um deles. Ele também cuidará de vocês da mesma forma. Aleluia. Então, meu irmão, em nome de Jesus, deixa essa ansiedade. O Senhor te deu a porção para hoje, você já está preocupado com a porção de amanhã. O Senhor te deu a porção para hoje, você está preocupado com o que acontecerá no próximo mês. O Senhor te deu uma porção para hoje, você está preocupado com o que vai acontecer em 2020, pelo amor de Deus. Deus está mandando o maná hoje, está mandando carne hoje. O maná de amanhã, a carne de amanhã, Deus proverá. Oh, aleluia. Aleluia. Deus não está mandando o maná para hoje. Deus não está mandando a carne para hoje, então descansa seu coração.
O amanhã não pertence a mim e a você. O amanhã pertence a Deus. Tem muita gente ficando doente. Tem muita gente ficando enferma espiritualmente, fisicamente. Por quê? Porque está preocupado se Deus vai mandar a provisão de amanhã. Descansa, meu irmão, vive o hoje, aproveita o hoje, usufrui do hoje, seja feliz com o hoje. Aí você diz, irmã, mas o hoje está difícil. O hoje está pouco. O hoje está mirrado. O hoje está escasso. Tudo bem, hoje tem pouco, mas acredita que Deus vai mandar amanhã. Se Ele vai mandar pouco ou muito para amanhã, mas a verdade é que Ele vai mandar. O salmista Davi, ele disse assim, eu fui jovem e hoje eu estou velho, mas eu nunca vi Deus desamparar um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não desampara um justo. Deus não deixa os seus filhos mendigar. Não deixa, Ele não deixa. Ele sempre manda a provisão, meu irmão. Se você começar a fazer o que desagrada a Deus, o que Deus não mandou, preocupado com o amanhã, a ira do Senhor vai se acender sobre você. E o maná que... eu tô falando em linguagem espiritual e tem gente que tá entendendo. O maná que Deus mandou para você hoje é só essa porção. Se você acumular mais do que deve para amanhã, de forma ilícita, de forma que não agrada a Deus, tenha certeza que esse maná vai apodrecer, porque não é o que Deus preparou para você. Você está entendendo o que Deus está falando? Mas eu tenho que garantir o amanhã, irmã. Mas eu tenho que garantir o meu futuro. Eu tenho uma família para sustentar. Tudo bem, você tem uma família, eu também tenho. Só que o Senhor está dizendo, se a porção para você hoje é essa, se conforme com essa porção. Não pegue mais do que o que Deus te orienta. Não pegue mais do que o que é permitido. Não pegue mais do que o que é seu. Se guardar pensando no amanhã, vai apodrecer. Ô irmã, mas a gente não tem que pensar no futuro? Tem. Todo mundo tem que pensar no futuro. Só que pense no futuro e faça as coisas de forma que agrade a Deus. Se você tentar acumular para o futuro de maneira ilícita e de forma que não agrada a Deus, vai apodrecer. Pode ter certeza que vai apodrecer, vai cheirar mal. Você está entendendo o que Deus está lhe falando, não é? Vai cheirar mal e não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o Deus que deu o maná é o Deus que faz apodrecer a porção extra que você adquiriu indevidamente. Oh, meu Deus, que palavra forte é essa? Receba em nome de Jesus. Acredite na provisão do Senhor. Ele cuidou de você até agora, Ele vai continuar cuidando. Olha... Por causa da desobediência do povo, por causa das suas reclamações. Você viu o texto que nós lemos? Êxodo 16:35. O povo comeu maná 40 anos. Uma viagem que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Deus fez o povo ficar dando voltas no deserto. Até que eles aprendessem a lição de confiar no Senhor e de ser fiel aos seus mandamentos e às suas ordenanças. Mas Deus é tão fiel e tão misericordioso que os 40 anos dando volta no deserto, o Senhor ainda assim mandava o maná para o seu povo. Então, em nome de Jesus, confia no Senhor. Acredite que o que é para você amanhã, o que você vai precisar para amanhã, o Senhor está preparando. O Senhor está providenciando. Tem provisão de Deus para a sua vida. Vai chegar maná, vai chegar carne, vai chegar tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa fazer é confiar, esperar e acreditar, porque esse Deus não desampara um justo e nem deixa um filho seu mendigar o pão.